A paz do Senhor, meus irmãos. Bom é estarmos nesta casa. Tinha um irmão aqui no nosso meio que está com uma máscara do Cruzeiro, só que a máscara do Cruzeiro que ele está usando estava de cabeça para baixo, né? A gente sabe que o Cruzeiro caiu, né? Aí eu falei para ele, ó, bota essa máscara diferente, né? Para o Cruzeiro poder subir, né? Porque agora ele colocou a máscara certinho do Cruzeiro. A melhor coisa que existe para o ser humano é ser agradecido. A gratidão te dá saúde espiritual. A gratidão te dá saúde emocional, mental, sentimental. A gratidão te dá saúde física. A ingratidão não pode fazer parte de maneira nenhuma da nossa vida porque traz enfermidade. Enfermidade para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Nós que somos evangélicos, que somos crentes em Cristo Jesus, nós sempre dizemos que Deus está no controle de tudo, de que Deus é soberano. E muitas vezes nós mentimos para nós mesmos, porque muitas vezes a gente percebe que a gente tem que tomar algumas atitudes. E muitas vezes nós precisamos entender isso, de que se Deus é soberano, se Deus está no controle de todas as coisas, nós não podemos tomar atitudes para que de repente nós não venhamos a passar na frente de Deus. E muitas vezes nós mostramos por aí a nossa ingratidão. Esses dias atrás eu estava orando e eu disse, Deus, a vida está muito difícil, está complicada a vida. Aí de repente uma voz soou dentro de mim, lembra que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Se eu sou a vida, por que ela está tão difícil para você? Pode estar para todo mundo, menos para você. Aí eu comecei a entender de que, de repente, nós precisamos agradecer pelos momentos bons, pelos momentos difíceis. Principalmente porque nenhum de nós somos perfeitos, nós temos as nossas imperfeições. Hoje, eu não quero pregar não, irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês. Hoje de manhã, quando eu passei pelo meu closet para poder me vestir, para vir para o culto, o meu sapato disse, puxa, até que enfim você lembrou de mim. Há 70 dias lá sem usar ele, né, tadinho. E bateu palma. Tinha um outro par de sapato perto, eu acho que o outro par de sapato ficou até azul de tanta inveja, porque ficou lá parado. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Se estamos aqui porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Eu quero que você abra no livro de Jó, capítulo 1. E nós vamos devagarzinho palestrar com os irmãos. Conversar com vocês. A história de Jó, eu acredito que é a única história que nós podemos olhar e verificar de que foi uma acepção, foi uma história muito dura, foi uma história muito triste, foi uma história de muita renúncia, foi uma história de muita dor, ou de muitas dores. Humanamente falando, preste bem atenção nisso, humanamente falando, nós estamos passando por um dos piores momentos da nossa vida, porque nenhum de nós tinha passado, tinha tido experiência do que nós estamos tendo. Assim como Jó
também nunca tinha tido uma experiência como Jó teve. E eu gostaria de dizer para os irmãos que o momento em que nós estamos passando é um momento de muita renúncia de nós mesmos. Momentos que nós estamos com as nossas emoções, os nossos sentimentos abalados. Posso até dizer que nós estamos enfermos no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto como se fosse um sentimento de indignação. Como é que em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, celular aí 11, a gente vendo a tecnologia da medicina, na engenharia, o homem indo explorar Marte, o homem indo explorar ainda em volta da Lua, existem espaços lá em cima, laboratórios lá em cima, para que seja estudado, explorado. De repente a gente começa a observar e ver a tecnologia que existe hoje, pelo menos dentro de mim, gera uma certa indignação, dizendo como é que com toda essa tecnologia que existe hoje, uma molécula fraquíssima, que água e sabão mata esta molécula, teve o poder, a autoridade de colocar companhias aéreas do mundo inteiro no chão, fechar as maiores empresas, calar os maiores presidentes e governantes deste mundo, quebrar literalmente todas as nações, fechar as fronteiras e dizimar do jeito que dizimou e está dizimando. E não teve um cientista, não teve um expert, não teve ninguém na face dessa terra que pudesse detectar este vírus, que entrou na população, nas nações, nos países, trazendo dores, choro, estabilidade emocional, estabilidade profissional, estabilidade financeira, instabilidade ministerial. Tudo que você puder pensar, humanamente falando, tudo que você puder pensar de ruim, aconteceu e está acontecendo. Humanamente falando, eu estou me sentindo desprezível. Humanamente falando, eu estou me sentindo impotente. Humanamente falando, eu estou sentindo a perda de valores. Humanamente falando, eu estou sentindo como se o amanhã será negro, funesto, será uma manhã difícil, humanamente falando, porque você não está encontrando em lugar nenhum deste mundo, de repente alguém dizendo, não, amanhã, segunda-feira, será diferente. As notícias que a gente tem recebido, humanamente falando, é de que vai se levar muito tempo para poder se reestruturar. Eu li e vi uma notícia agora, esses dias atrás, que os Estados Unidos vai levar de 10 a 12 anos para se reestruturar.
Eu não sei quanto tempo o Brasil vai levar para se reestruturar. E existem nações que não vão se reestruturar, passando por momentos de desestabilização. E humanamente falando, não tem ninguém aqui que é mais forte do que ninguém. Muitas vezes nós nos sentimos desestabilizados. Muitas vezes desestruturados. Eu queria que vocês pudessem pensar, por exemplo, quantas pessoas hoje que não estão pensando que perderam o seu futuro. Ouvindo de vez em quando algumas pessoas dizendo: teu casamento que não foi marcado ainda vai ser marcado, o teu aniversário que não foi feito ainda vai ser feito, a reunião de família que tinha sempre agora não dá mais. Eu sei que humanamente falando, eu estou dizendo humanamente falando, nós estamos desestabilizados. Emocionalmente dizendo, nós estamos machucados. Estamos feridos. Imagina, nunca passou pela minha cabeça que eu ia fazer parte de um grupo de risco. Nunca passou pela minha cabeça que a gente poderia passar por um momento desse. Nunca fumei, nunca bebi, nunca tomei droga, nunca participei de carnaval, nunca fiz nada dessas coisas e de repente faço parte de um quadro de risco, de um grupo de risco, por causa de uma molécula sem graça, paupérrima, sem força, sem autoridade. Porém, quando ela entra dentro de um organismo, ela arrebenta com o sistema sanguíneo e com o aparelho circulatório. E a grande verdade é que nós estamos vivendo esse momento de máscara, de distanciamento. Não posso te cumprimentar, não posso te abraçar, tudo no virtual, tudo longe, tudo à distância. Por causa de um vírus que humanamente achatou-se todas as coisas. Grandes empresas hoje estão pedindo concordata aqui dentro dos Estados Unidos mesmo e fora. E quando a gente começa a observar todas essas coisas, a gente olha para o livro de Jó, capítulo 1, começa falando a respeito de virtude e riqueza de Jó. Um homem que servia a Deus, ou que serviu a Deus de uma forma sobrenatural, num tempo em que não tinha a doce presença do Espírito Santo de Deus. E Deus deu testemunho deste homem. Começa falando a respeito da virtude e da riqueza de Jó. Depois, a partir do versículo 13. O 13 para nós não tem um grande significado de azar, né? Mas a partir do versículo 13, começa a falar a respeito das aflições e paciência de Jó. Jó, que estava acostumado a abraçar os seus filhos, a beijar os seus filhos, a se alimentar com seus filhos. Jó, que tinha um relacionamento muito grande com seus filhos. Jó, que pegava a sua cadeira, levava na praça da cidade e passava o dia ali dando conselhos. A sorte dele muda, a vida dele muda e ele entra numa quarentena. E tem um momento registrado no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 20, por isso é que eu falo para vocês a respeito de gratidão, que com tudo que estava acontecendo, com todas as perdas que Jó estava tendo,
Ele levanta e diz: então Jó se levantou e, num sinal de humilhação, rasgou seu manto. Para um homem naquela época, era dizer assim: sou miserável, estou com vergonha. Quem eu era e agora quem eu sou. Rapou a cabeça, que era um sinal de, entre aspas, de luto, um sinal de perda. Lançou-se em terra e fez o que vocês cantaram. Adorou. Ele diz: Deus está acima de tudo e de todos. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus é soberano. E olha o que ele disse, irmãos, isso precisa ter em prática nas nossas vidas. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. Olha que coisa linda. É algo, irmãos. Irmãos, tem gente que está dizendo assim, que vai ter o crente antes do corona e o crente depois do corona, né? Parece que o corona vai mudar a vida espiritual de alguns crentes. Se a Bíblia e o Espírito Santo não te convencer a mudança, não vai ser um coronavírus, não. Não vai. Tem muita gente dizendo por aí que o coronavírus vai trazer muita gente para a igreja e vai endireitar. Vai não. Esses dias atrás, eu pregando no seminário, eu disse: se tirar o inferno da Bíblia, se tirar as consequências do inferno, se tirar de repente os problemas da Bíblia, se de repente Deus ouvir todas as nossas orações e der tudo o que a gente quer, nós não queremos a Ele. A grande verdade, ontem sentado com a Léa, tomando um café à tarde, eu disse para ela: bem, se não houvesse a promessa de Deus de uma vida eterna com Ele, não valeria a pena fazer a obra de Deus. Porque ela é cansativa, exausta, doída. A obra de Deus machuca, a obra de Deus fere. A obra de Deus traz para nós renúncia, desânimo. Eu olhei para ela e falei para ela, quase 30 anos atrás, abandonei um consultório. Abandonei a nossa vida no Brasil por uma chamada. Renunciei todas as coisas no Brasil por uma chamada. E hoje, com quase 70 anos, que se Deus me der vida e saúde, dia 4 de julho vamos completar esses 70 anos, eu olho para trás. Só sofrimento, só luta, só ingratidão, só momentos difíceis. Quando eu olho para trás, o Israel diz: não valeu. Quando eu olho para trás e vejo por tudo que eu, a minha esposa, os meus filhos, o que nós passamos, não tem. Mas quando eu olho para frente, eu consigo enxergar a vida eterna. Quando eu olho para frente, eu lembro das promessas quando os discípulos fizeram para Jesus. Jesus, nós deixamos tudo. Deixamos casa, família, deixamos tudo. Qual é a nossa recompensa? Qual é a nossa recompensa? Humanamente falando, aqui Jó disse
no sair do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu. Pay attention. O homem que Deus falou a respeito da virtude, reconheceu, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a adoração que Jó fez quando ele perdeu todas as coisas. Desculpa. Me perdoa. Mas o que eu tenho visto nesses últimos 70 dias, 80 dias, nestas pandemias todas, dificilmente eu estou vendo pessoas tranquilas, reconhecendo de que tudo que Deus, tudo que tinha, foi Deus quem deu. As pessoas estão dizendo assim, eu perdi tudo, foi trabalho das minhas mãos. Foi trabalho meu. Eu lutei, batalhei para ter o que tinha, perdi tudo. Se você reconhecesse que foi Deus quem te deu e que você perdeu tudo, se você olhar o final da história de Jó, você vai ver que lá na frente, por gratidão e reconhecimento, Deus pode te dar novamente todas as coisas. Humanamente falando, parece que estamos sem rumo, sem chão, sem direção. Humanamente falando, estamos doentes, estamos enfermos. A nossa emoção, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Humanamente falando, parece que não estamos tendo grandes futuros. Ontem eu disse num live, pela forma como as pessoas falam, a gente tem como detectar se aquela pessoa está à beira de uma depressão ou não. Ou se está numa ansiedade muito grande. Porque vendo umas pessoas novas dizendo assim, sabe, irmãos, o coronavírus fez isso, fez aquilo, então não vale a pena estudar, não vale a pena casar, não vale a pena fazer. Ei. Para. Eu disse ontem, a igreja está na terra. A igreja não está no céu. A igreja está na terra. E por ela estar na terra, a gente tem que continuar a vida. Esses dias atrás, eu dobrei meu joelho. Eu prefiro muitas vezes orar sozinho, porque se eu orar perto de mim ou eu orar perto de você, você vai ficar meio escandalizado. Cada um tem a sua forma, né, de falar com Deus. Esses dias atrás, eu dobrei meu joelho. Falei, Jesus, eu sei que o Senhor sabe tudo. Sei que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, todas as coisas. Mas tem um negócio aqui no meu coração que eu preciso falar para o Senhor, e o Senhor já sabe o que é que eu quero falar, mas eu preciso falar porque eu preciso me desabafar contigo. Eu não tenho com quem desabafar. Eu não tenho com quem conversar. Eu disse para Jesus, o Senhor sabia que a tua igreja está na terra? A igreja não está no céu, não. E porque a tua igreja está na terra, Jesus, para eu poder fazer a obra, eu preciso de condições. Se ela estivesse no céu, eu não teria necessidade, não. Mas eu preciso de um avião, eu preciso de um carro, eu preciso de me alimentar, eu preciso de me vestir, eu preciso fazer as coisas, porque a tua igreja está na terra. Nós ainda estamos na terra. E reconhecemos que o nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas, e Ele provê. Ele tem um cuidado todo especial para as nossas vidas. Tem coisas, irmãos, que a gente fala no púlpito. Tem coisa que a gente ensina
nos seminários, muitas coisas que eu ensinei, e teve gente que ligou para mim, dizendo para mim, pastor, quando o senhor falou, quando o senhor ensinou, quando o senhor disse, a gente não levou. Eu mesmo, ele falando para mim, não levei em consideração, achei palhaçada, brincadeira. Quando eu chamava o povo no meio do seminário para descontrair, todo mundo de pé, vamos lá, vamos fazer exercício respiratório. Para quê? Para que exercício respiratório dentro de uma igreja? Para que o pastor está falando de tomar banho, escovar os dentes? Para que o pastor está falando de higienização? Para que o pastor está falando de alimentação? Não tem nada a ver. E hoje eles estão ligando para mim dizendo, pastor, os exercícios respiratórios que o senhor deu para nós, como é importante. Como é importante lavar a mão, tomar banho. Como é importante, de repente, a gente saber o que estamos alimentando. Porque, irmãos, olha para mim, o grande problema nosso, humanamente falando, chama-se sistema imunológico. Deus criou uma máquina perfeita. O ser humano, o pecado é que arrebentou um pouco. Mas o sistema imunológico que tem dentro de nós, ele está preparado, meu irmão, para combater todos os vírus e todas as bactérias. Qual é o problema então, pastor? O problema é que nós não dormimos direito. O problema é que nós não nos alimentamos direito. O problema é que nós muitas vezes enchemos a cara. O problema é que muitas vezes tem pessoas aí que tomam cocaína, ou cheira cocaína, ou fuma maconha. O problema todo é que passa a noite, muitas vezes, na balada, na bagunça. Aí a imunidade do corpo abaixa. E uma vez que a imunidade abaixou, qualquer gripe você pega. Se você estiver pegando 2, 3, 4 gripes por ano, a tua imunidade está baixa. Você precisa prestar atenção no ritmo de vida que você está levando. Isso tudo eu estou falando humanamente dizendo. Nós temos que fazer os nossos exercícios respiratórios. Por que o vírus está levando muita gente de idade? Principalmente aqueles que estão em casas de repouso. Você quer tomar banho, você toma. Você não quer tomar banho, não toma. Se não toma banho de toalhinha. Trouxe água. Você quer tomar água, você toma. Se não quer tomar água, você não toma. Vem a janta, vem o almoço. Você quer comer, você come. Se não quer comer, você não come. Vira as costas e vai embora. E as pessoas da idade não gostam de tomar banho. As pessoas de idade não gostam de beber água. As pessoas de idade não gostam de fazer exercício. As pessoas de idade não gostam de se alimentar direito. Não, Israel está novo ainda. Tem alguém batendo no ombro do Israel. Já está novo. A grande verdade, eu estou falando isso para vocês, meu irmão, porque eu vi lá atrás algumas coisas, e se é uma coisa que eu pondero, são aquilo que eu posso aprender lá atrás. A grande verdade é que se você estiver estressado, depressivo, ansioso, triste, magoado, raiz de amargura, se você não estiver feliz, se você não estiver guardado, tranquilo, não toma banho, não almoça, não janta, não faz exercício, a tua imunidade vai lá embaixo. Aí qualquer pó que arrebenta, qualquer coisa ruim está arrebentando. Então hoje o que nós estamos passando, a nossa mente, ela está poluída, precisa despoluir ela. Hoje o que nós estamos passando é por muitas lutas, aqui emocionais, sentimentais, ninguém está bem com ninguém. Eu descobri um site ontem, que quando você está em casa e você não aguenta mais a tua mulher, ou a tua mulher não aguenta mais você, e nem as crianças, a coisa está... Tem um site que você aluga um apartamento ou uma casa por 1 hora ou 2 horas. Para passar a noite, não.
por 1 hora, 2 horas, para você poder sair do meio que você está, vai para aquela casa, ficar lá sozinho, relaxando. E o duro é que está tendo fila. Eu falei para ela, bem, a gente podia passar o dia fora de casa, alugar nossa casa. Para quem quiser passar lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, é $100, meu irmão. $100 por hora. Tem apartamentos lá que o pessoal sai de manhã para trabalhar, higieniza tudo, aluga, a pessoa fica lá 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, depende da grana que quer gastar. Né? Depois vai embora, deixa tudo higienizado. Você chega à noite, está lá o dinheirinho guardado. Lá e a pessoa que não é. Por quê? Porque emocionalmente, nós os homens estamos sendo provados. O homem não foi feito, não foi criado para ficar em casa. O homem é provedor. Né? E a coisa fica feia. Então, para não ter briga, não ter intriga, entrou esse site, o cara está ganhando muito dinheiro. Eu falei, Jesus, por que eu não pensei nesse site, né? Podia ter pensado nesse site, alugar esse trem, esses negócios todos. A grande verdade, meu irmão, é que nessa pandemia toda, humanamente falando, nós estamos, a nossa mente foi impactada. As nossas emoções e os nossos sentimentos. E por causa disso, muitas vezes tomamos decisões erradas. Esses dias atrás alguém ligou para mim dizendo, quero me separar da minha mulher. Eu disse, por quê? Eu falei, não aguento mais, pastor. Estão brigando demais. Eu falei, mas só tem 40 dias, pô. Vocês estão juntos? Por que separar da mulher? Só 40 dias? Não tem necessidade disso, não. E fomos conversando. Está todo mundo assim, nervoso, sabe? Diminuiu o dinheiro, diminuiu o pavio, está todo mundo de pavio curto, diminuiu tanta coisa, né? Para que Deus deu 2 ouvidos? Tem certas coisas que é bom entrar por aqui e sair por aqui. Né? Tem coisas, por exemplo, que você precisa saber administrar. Então, até agora eu falei a questão humana. Humanamente falando, nós estamos passando por um dos piores momentos da humanidade, porque nós estamos no século 21 e a nossa mente inteligente não aceita ter um celular desse que eu falo para o mundo inteiro, que tem todos os aplicativos, e não descobrir o vírus. Aceita. O homem faz um foguete, faz um avião, o homem faz tanta coisa por aí, e vem um negocinho pequenininho que não dá nem para enxergar, e bota todo mundo sentado e calado. Fecha a porta de tudo. Então, muitas vezes, humanamente falando, nós não estávamos preparados para isso. Sem condição. Humanamente falando, a gente não aceita. Isolado em casa? Ficar em casa isolado? Não vir na igreja? Ter que ficar usando essa máscara? Principalmente do Cruzeiro? Se fosse do outro time. Imagina um negócio desse. Você não poder dar um abraço? Você não poder dar um aperto de mão? Você, de repente, não poder ver os filhos, ver os netos? Esse ano aqui, está todo mundo dizendo, o ano está perdido. O ano está perdido. Aquelas grandes festas, aqueles grandes congressos, os grandes eventos, fazer não. Todos os meus seminários praticamente cancelados. Tem muita gente dizendo esse ano aqui, o ano que vem, talvez, a partir do 2º semestre, porque até fazer a roda girar novamente. Difícil. Mas isso tudo eu estou dizendo, humanamente falando. Eu estou perdendo um tempo aqui, porque eu não quero espiritualizar tudo. Porque nós, como igreja, estamos na terra. Nós precisamos trabalhar. Quem não é casado vai precisar casar.
Nós precisamos nos formar. Nós precisamos ser mais crente. A gente vai precisar voltar para a igreja. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos tocar, nós vamos contribuir, nós vamos fazer o nosso papel como igreja na face desta terra. Humanamente falando, meu irmão, eu não posso espiritualizar, não. Fazer igual alguém chegou. Eu não sei se vocês viram aí. Estou vendendo uma máscara. Você pode ligar para mim que eu te mando. Manda R$100 e você vai receber pelo correio uma máscara para você poder se livrar. E ela cura. E essa máscara liberta. E essa máscara, bababá, bababá. Aí ele diz, tem muita gente que já mandou oferta, já depositou oferta. E chegando em casa, chegou lá um pacotinho sem nada, vazio. E eles ligaram para mim perguntando, e a máscara? Eu disse, ela é espiritual. Bota aqui, meu irmão, pela fé. Estou com a máscara pela fé. Eu tive vontade de entrar por dentro do telefone lá e falar para aquele caboclo que, rapaz, não faz isso. Charlatanismo. O pastor Israel, pastor Salmão, os presbíteros, pastor Elvis, presbítero Evald, presbítero Jesus, São Tiago, presbítero Gilmar, irmãos e irmãs, pastora, se nós não tivermos cuidado, nós poderemos entrar pelo mesmo caminho. Se a gente não tomar cuidado, o inimigo trabalha aqui, ó. Você não vai vender máscara, mas você vai fazer outras coisas que a carne te obriga a fazer, as obras da carne. Tem hora que dá vontade de orar e falar, Jesus, joga coronavírus no capeta, bota eles tudo isolado. Igual num seminário que estava dando aqui dentro do Brasil, aqui dentro dos Estados Unidos, você podia pegar todos e reunir e mandar para o Caribe. Os irmãos lá, os hispanos diziam, para o Caribe não. A grande verdade que nós precisamos entender dessas coisas todas é que aqui na nossa mente, humanamente falando, e um pouco do lado espiritual, tem um grande, só no nome, que está vendendo semente. Vamos vender areia? Vamos vender coxa? Vamos vender água benta, gastando. A grande verdade é que se nós não tomarmos cuidado, nós entramos pelo caminho da malignidade, do engano, do engodo, da mentira. Principalmente aquela da máscara. O irmão, aquela da máscara para mim foi a gota d'água. Eu fiquei com vontade de ligar para o Brasil e falar para o pessoal, manda prender esse homem. Que pelo amor de Deus, a situação já está ruim. E ainda fica fazendo essas coisas. Jó, no capítulo 1, versículo 22, diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. E desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Irmãos, como uma mulher é boa na nossa vida, mas uma mulher sábia. É muito importante a mulher ser sábia,
ser inteligente, sabe, ter uma boa palavra, com tudo que Jó estava passando. A mulher de Jó diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, quer dizer, a tua fidelidade, pelas coisas que estão acontecendo. Olha aqui para nós, vamos ser sinceros, de vez em quando não surge alguma coisa aqui dentro do capeta, falando para nós, para nossa mente, para os nossos pensamentos, sentimentos, dizendo assim: e aí, meu? Não está servindo a Deus? Não dá tuas ofertas e teus dízimos? E agora, como é que fica? Por que você conserva a tua fidelidade, a tua sinceridade para com Deus? Conversando com a minha irmã esses dias atrás, ela falou para mim: você lembra da irmã fulana de tal? Eu falei: lembro. Você acredita que ela se tornou espírita? Eu falei: não, por quê? Qual foi o problema? Por que tem tanta gente que se desvia? Por que tem tanta gente que faz coisa errada? Por que tem tanta gente que entra por caminhos errados? Ou toma decisões erradas? Não reconhecem a soberania, a autoridade, o poder de Deus. Não conhece o trabalhar do diabo, muitas vezes, querendo dizimar, desestabilizar. A palavra que eu mais estou usando nesses últimos 70 dias, para muita gente, é esse: por favor, não permita que isso tudo venha te desestabilizar. Não perca o foco. Não perca o foco. Não se deixe desestabilizar. Por quê? Porque você não sabe o amanhã. Eu vou dizer para você o que passa dentro de mim, tá bom? Dentro de mim. Não é doutrina. Se você quiser rejeitar, pode rejeitar, não tem problema não. Mas na minha mente, na minha cabeça, no meu pensamento, no meu sentimento, está assim: deve ter algo muito grande que Deus vai colocar na minha mão para permitir eu passar por tudo que eu estou passando. Deve ter algo muito grande para Deus fazer conosco. E eu não quero perder a multiplicação, meu irmão, a transformação da água. Quem foi embora no casamento porque o fim acabou, não participou do melhor vinho, o melhor de Deus, meu irmão. A coisa muito grande para nós, para o nosso ministério, para a igreja. Quem sabe depois desta pandemia, não é por causa da força do homem, nem das condições do homem, mas é porque Deus quer. Deus pode nos levantar com graça, com autoridade, com poder, porque virá algo tremendo na nossa frente. É isso que eu vejo. Isso que passa dentro de mim. Não pequei. Não pequei contra a santidade de Deus. Não pequei contra a autoridade de Deus. Sempre fiz a vontade de Deus. Por que eu estou passando por isso? Alguma coisa muito grande está por vir para mim, para o meu ministério. E se vier, eu reparto com vocês. A grande verdade é essa. A nossa esperança tem que ser depositada nisso. Se eu fiz alguma coisa errada, então, paciência, né, meu? Vou ter que pagar as consequências, né? Agora, se eu estou de pé diante do Senhor, alguma coisa grande, diga comigo assim: alguma coisa grande está por vir para a minha vida. E isso para nós é importante. Então, pastor Israel, qual é a palavra que o senhor dá hoje? Aquieta. Em tempo de guerra, em tempo de tempestade, em tempo de infortúnio, em tempo de luta, não se toma decisão. Ei,
Se amanhã Deus te der um aviãozinho para você, e na hora que você for pegar esse aviãozinho para viajar para qualquer lugar, o avião é teu. Você tem piloto. O piloto chegar para você e você ficar sabendo. O tempo não está bom. Não desafia o tempo, não. Desafia, não. Muda o horário, muda o dia. Em tempo de tempestade, sabe o que um piloto falou para mim? Quando tiver tempestade, vocês, passageiros, não deveriam de subir no avião para viajar. Vocês deveriam de viajar só depois que a tempestade passa, porque vocês não sabem o perigo para subir e não sabem o perigo para descer. O problema dos perigos em voo não é quando ele está lá em cima planando, é quando ele está subindo ou quando ele está descendo. 2 turbinas no subir. Se uma turbina falha e a outra não, ele leva o avião para isso daqui, ó. E se as duas falharem, leva de bico. Irmãos, tem uma pecinha pequenininha lá atrás do avião, da aeronave, que faz isso daqui para ele subir e descer. Se aquilo ali, um parafuso, uma porquinha quebrar, já era. Olha para mim e preste atenção nisso. Eu aprendi isso com o tempo, eu aprendi isso com os mais velhos. E eu aprendi isso numa ilustração. A alga marinha, quando percebe que vai ter um maremoto, ela está lá em cima tomando sol. Quando ela percebe que vai ter um maremoto, ela desce. Vai lá para a profundeza do oceano. Deixa o mar agitado lá para cima e para baixo. Depois ela sobe, porque ela não quer ser arrancada. Ela não quer ser morta. Estou com 70 anos quase de idade, 70 anos de igreja. Já vi muita coisa. Já passei por muita experiência. E aqui agora eu quero entrar em Mateus, capítulo 16, versículo 18, para falar espiritualmente, não mais como humanamente, mas espiritualmente. Capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para mim, irmãos, já não vou falar mais humanamente falando, agora eu vou dizer para vocês como igreja. Desde a fundação da igreja, para quem já estudou a história da igreja, desde a fundação da igreja, a igreja nasceu na perseguição. Logo depois, ali em Atos dos Apóstolos, da igreja edificada, ela começou a ser perseguida. A igreja já passou por perseguições. Primeiro século, segundo século, terceiro século. A igreja já passou por heresias. Quarto século, quinto século, sexto século. A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, já passou por pessoas assim, por momentos assim de muitas aflições, de perdas de vida, derramamento de sangue. A igreja já passou por pestes. A igreja já passou por enfermidades. A igreja já passou por doenças. A igreja passou por todas as cruzadas.
realizada principalmente na Europa, dizimando pessoas. A igreja passou pela Primeira Guerra Mundial. A igreja passou pela quebra que houve aqui nos Estados Unidos, 1929, que atingiu todo o mundo. A igreja passou pela Segunda Guerra Mundial. A igreja passou por todas as pestes, bubônica. A igreja passou por fome, por sede. A igreja passou por tudo isso. 1945, quando explodiu a Segunda Guerra, não foram só judeus que morreram, não. Muitos cristãos também morreram. A igreja, se você for olhar a igreja, você vai ver que a igreja passou desde a sua fundação por momentos que parecia que seria dizimada. O século 9, 10, 11, 12, 13, 14 é considerado os séculos da negridão da igreja. Dos momentos mais difíceis, até que se levanta Martinho Lutero e foi briga, foi encrenca, foi perseguições, foram lutas. Olha para mim, criança ainda. Meu pai entrava nas cidades para poder ter igreja, montar igreja, estabelecer uma igreja. Não alugavam casa para nós. Aí alguém chegava e dizia assim: tem um casebre na entrada da cidade. Aí meu pai pegava, a minha mãe pegava, meus irmãos, e pegava, a gente ia para aquela casa, para a gente poder, de repente, poder dormir. Meu pai saía para fazer compra. Ninguém vendia, porque o delegado e o padre da igreja não permitia que nós viéssemos a comprar alimentos na cidade pequena. Um dia, quando todos nós estávamos com fome, minha mãe dobrou o joelho com meu pai e nós. E a nossa oração foi essa: Senhor, isso era de noite, envia para nós alimento. Estamos sem comida. De madrugada alguém bate naquela porta que a gente não sabe nem se pode chamar de porta. Minha mãe diz: Joaquim, vai dar uma olhadinha. Meu pai vai lá, abre. Tem um homem com uma jumenta, com duas, como é que chama? Balaios, né? De alimento, dizendo: olha, alguém foi na minha casa e pediu para trazer esse alimento para vocês. Estou trazendo de madrugada, escondido, porque vocês estão pedindo alimento. Eu não sei quem é a pessoa que foi lá em casa, mas foi um senhor dizendo que era para trazer alimento aqui para vocês. Meu pai passou toda a mão naquele alimento, agradeceu aquele homem e começamos a agradecer ao Senhor Jesus. Aquele homem, mais tarde, foi um homem em que aceitou a Jesus e começou a estabelecer o trabalho naquela cidade. Olha para mim, olha. Alguém sabe o que é escorbuto? É quando você começa a ter o teu corpo cheio de ferida por não se alimentar direito. Vocês estão olhando para uma pessoa que eu sou o menor da minha casa, em tamanho, por falta de alimentação direito. Cansei de tomar sopa de batata.
com o osso que entrava, saía para guardar por outro dia. Como igreja. Como igreja, eu ouvia a minha mãe falar para o meu pai: Joaquim, não tem nada. E meu pai perguntava: o que é que tem no quintal? Tem tomate, tem chuchu. Vamos comer tomate, vamos comer chuchu. Vamos comprar, de repente, algumas galinhas e começar a ter ovo, fazer alguma coisa, ou vamos pedir. Igreja, olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim. Pelo amor de Deus, olha para mim. Vocês não passaram o que nós passamos na década de 50, de 60. Que nós éramos rejeitados na escola. Nós éramos chamados de Bíblia. O direito que a gente tinha, meu irmão, era comer a casca da banana, porque nem a banana a gente podia ter. Sabe aquele lance de menino de 7 anos, 8 anos? Que vai para a escola e você vê os teus amigos comendo pão com mortandela e tomando, sei lá, um refrigerante, um quissuco, um trem assim, e você chegar e dizer assim: eu quero um pão com mortandela, e a mulher olhar e falar assim: nós não vendemos para a Bíblia. Você tem que comer pão com banana. E eu saía como criança. Sentava num canto vendo os meus amigos comendo pão com mortandela. E eu com um pouquinho de dinheiro na mão. Sem direito de comer. Olha por mim, olha. Quantas vezes eu não vi meu pai e minha mãe chorando, pedindo a providência de Deus. Meu pai não tinha dinheiro para comprar para nós roupa e sapato. Então ele comprava o que ele podia. Lembra da Alpargatas? Não é do teu tempo, né, Tiago? Hoje é moda. Mas na nossa época, Verlon, sapato de Verlon. Lembra do Verlon? Sabe, borracha? Meu irmão, aquilo dava um mau cheiro no pé. Vocês não acreditam. Quando eu fui casar, eu disse: Jesus, como é que eu faço? Eu preciso botar meu pé em banho com vinagre. Porque de tanto usar alpargata, molha, seca, seca, molha. Depois o Verlon, depois que chute, quando você tirava o sapato, parecia cheiro de carniça. E a vontade, o desejo. Eu chegava depois da escola dominical, olha para mim, olha. Pouca idade, chegava depois da escola dominical, sabia que era um irmão que tinha um pouquinho mais e perguntava para ele assim, para o filho, né? O que vocês vão comer hoje? Aí eles falavam que ia comer, aí eu dizia: fala para o teu pai me convidar. Aí o pai dele convidava, chegava meu pai e minha mãe e dizia assim: olha, o irmão fulano tal me convidou para poder almoçar na casa dele. Posso ir? Meu pai dizia: pode. Eu chegava lá, comia. Sou do tempo, irmãos. Como igreja. Como igreja. Tinha uma coxa de galinha. E você enchia o prato de arroz. E pegava aquela coxa de galinha, passava no arroz e comia todo o arroz com o cheiro da galinha. Para depois você colocar mais arroz para você poder comer a galinha com o arroz. Você pegou isso, Israel? E as igrejas, meu irmão, cheias. E a gente ia para a igreja, ajuntando papelão, ajuntando caco de vidro,
fazendo dinheiro para poder levar para a igreja, dízimos, ofertas, e juntando tudo aquilo. Que, ó. Alguém aí já desmaiou por fome? De não ter? Então, quando você olha para mim, quando você me vê, eu era para ser um crente frustrado, eu era para ser um filho de pastor frustrado, decepcionado, não querendo nada, porém eu sempre me vi como igreja. A igreja passou por todos esses séculos. A igreja passou por todas as pestes, por todas as enfermidades. Eu não sei se vocês é de 80, tem alguém de 80 aí ou não? Grande já? Aonde eu, como dentista, tinha que cuidar dos aidéticos. Eu tive amigos meus que eu fiz o trabalho para eles, aidéticos. Quando eu cheguei nesse país aqui, que eu tive que fazer a minha documentação, que eles exigiram de mim o exame de AIDS, eu falei, Jesus, é agora que eu vou saber. E dava negativo. Aí você diz assim, em 1980 você trabalhava com luva. Não trabalhava com luva, trabalhava com máscara, mas não com luva. Dificilmente se usava luva. Só em grandes cirurgias. A igreja passou por tudo isso. Agora surgiu essa pandemia. Surgiu esse momento difícil. Onde nós estamos achando difícil, porque nós nunca tivemos esse tipo de experiência, porém como igreja, os nossos irmãos lá atrás, que hoje dormem no Senhor, passaram por momentos muito mais difíceis do que nós estamos passando. Para eu receber a minha recompensa amanhã do Senhor, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter amor. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter tranquilidade. Porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o tamanho da tua bênção que você pode reter ou receber. Eu fico nisso que Jesus disse para Pedro. E aqui eu incluo as enfermidades, as doenças, as pestes, as guerras, as perseguições. Aqui eu incluo tudo. As portas do inferno. Você pode ficar de pé comigo? Passei um pouquinho do horário, irmãos, mas entreguei tudo que está dentro do meu coração. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês imaginam. Eu sei que vocês sentem. Eu não estou falando e não vou falar nenhuma novidade. Se quiser tocar, pode tocar. Eu fico até feliz se quiser tocar, viu? Mas o que eu vou falar aqui, eu sei que vocês sabem disso. O diabo se levantou. Nessa pandemia, ele está aproveitando a pandemia. E o diabo se levantou
com um objetivo: desestabilizar a igreja de Jesus na face dessa terra. Enfraquecer a igreja. Os demônios não podem entrar aqui e fazer o trabalho que precisa ser feito, porque uma vez que você detecta ele, não tem como ficar, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que ir embora. Porém, o desespero para muita gente está batendo. Porque o inimigo levantou para desestabilizar você. Espiritual, emocional, financeiro, relacionamento. Eu recebo ligações de pastores dizendo para mim: pastor, sem condições. Eu falo para eles: não entra na desestabilização e nem tira o foco. A igreja do Senhor Jesus. E quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão, ele não falou a porta do inferno. Ele falou as portas. É uma síndrome infernal, usando vários tipos de portas para atingir a igreja. E ele fala isso no futuro. Não prevalecerão. Aí ele diz: contra minha igreja. Eu só queria que você pudesse, nesta manhã, começo de tarde, eu não estou muito preocupado com esse horário. A minha alma chora, a minha alma geme, o espírito. Porque eu estou vendo que o único objetivo disso tudo é destruir, enfraquecer o ser humano. Eu disse aqui terça-feira, a Primeira Guerra Mundial matou muita gente. Meu Deus, quanta maldade. Só por causa do Hitler, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 50 milhões de pessoas. Muita maldade. Gênesis capítulo 6 diz que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Hoje, pastor Israel, muita maldade. O nosso coração não pode estar cheio de maldade. Nós não podemos ser cúmplice da maldade. Nós não podemos ser cúmplice do mal. Muitas vezes eu falo para Leia, porque esses dias agora eu só pude conversar com ela, abrindo assim o coração. Eu falo para ela: eu não aguento ver tanta maldade no Brasil. Todo mundo morrendo, rapaz. E tem uns caras, uns empresários lá, deram um golpe de 700 milhões de reais
em cima de máscara, em cima de aparelhos de respiração. Não dá para entender por que tanta maldade. Para que tanta maldade no nosso coração? Somos igrejas. Humanamente falando, nenhum de nós estamos em condições de passar pelo que nós estamos passando. Mas como igreja, concorda comigo que podemos levantar a nossa cabeça? Como igreja, concorda comigo que nós podemos olhar e dizer assim, não tem futuro? Como igreja, a igreja vai sair, vai levantar do pó e das cinzas. Como já levantou várias vezes. Do pó e da cinza, levanta com autoridade, com garra, com poder. E sobressai como luz. Igreja. Como igreja nesta tarde, nesse início de tarde, recebe o meu abraço. Como igreja, recebe o nosso amor, o nosso respeito. Como igreja, vamos compartilhar com as dores dos outros. Como igreja, vamos ter o sentimento de empatia. Como igreja, vamos acrescentar a nossa fé. Como igreja, vamos olhar para frente. Como igreja, vamos dizer que o general está conosco. Como igreja, nós sabemos que o Senhor Jesus está à frente. Como igreja, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Peste nenhum chegará na tua tenda. Como igreja, como igreja, como igreja, unidos, com um firme propósito de sair desta pandemia do outro lado, com vida, com saúde, com paz, tranquilidade. Eu espero que todos vocês que me viram, me ouviram, eu espero que todos vocês que estão aqui nesta manhã, fico feliz por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês guardem essa palavra no coração. Eu gostaria de dizer para o pastor Salmão e para todos vocês que estão me vendo, me ouvindo, estou num grupo de risco, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que a terceira fase do grupo de risco, terceira fase deve ser semana que vem. Eu acredito que no mês de junho nós vamos ter mais liberdade, estarmos na casa do Senhor. E acredito que no mês de julho vamos fazer festa, unidos na presença do Senhor, agradecendo a Deus, porque saímos disso tudo sem acidentes de percurso. Sem acidentes de percurso. Quero abençoar a tua vida. E eu preciso que você abençoe a minha vida. A minha esposa, o grupo de risco dela é mais pesado um pouquinho. Problema da diabetes. Então eu preciso chegar em casa limpo. Quero que vocês orem por ela. Se vocês que são novos estão passando por alguma dificuldade, imagina eu e ela sozinha. Acabou esse assunto. Mas eu queria que vocês pudessem, em nome de Jesus, olhar para Samara e dizer assim, poxa, ela tem tanto defeito, mas ela também tem muitas qualidades. E amar a Samara.
Amar o teu irmão que está perto de você. Amar. O amor tira o inimigo dos nossos meios. O amor faz a gente se ajuntar. O amor de Deus. A gente diz assim, o amor de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. E a gente diz, todos juntos dizemos, amém. Não é lindo, meu amigo? Eu disse para ela, não tem coisa mais linda na face dessa terra do que fazer a obra de Deus. Porém, ela é muito desgastante. Ela requer da gente um desgaste violento. Mas nós vamos orar. E eu queria pedir para o pastor Salmão, segura um pouquinho. Depois da oração, eu quero fazer o ofertório. Eu preciso fazer o ofertório. Eu necessito fazer o ofertório. Isso é lindo, bonito. Eu só estou pedindo essa autorização para o pastor Salmão. Uma necessidade minha. Eu preciso ser abençoado, guardado. E eu preciso que Deus olhe para mim e tenha misericórdia de mim. Eu preciso que o Senhor olhe por mim e diz assim, Israel, você ainda tem lá na frente algumas coisas para fazer. Eu preciso, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós chegamos diante do Senhor. Humildemente, Senhor, com o nosso coração escancarado, com o nosso coração aberto, chegamos diante do Senhor nesta manhã, como igreja, como seres humanos, ó Deus, o Senhor sabe que nós estamos desmotivados. Como ser humano, o Senhor sabe que nós estamos preocupados. Como ser humano, o Senhor sabe que estamos sem estímulos, sem alegria, sem sonhos. Mas como igreja, Senhor, nós podemos dizer como Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Igreja, Senhor, nós estamos esperando a Tua volta, a Tua vinda. Como igreja, Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo está conosco. E a Tua palavra diz que todos quantos foram gerados pelo Senhor, o inimigo não nos toca. Como igreja, Senhor, somos mais do que vencedores. Como igreja, nós podemos falar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como igreja, Senhor Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Senhor, como igreja, nós te adoramos. Como homem natural, também te adoramos. Como ser humano, reconhecemos a nossa pequenez e te adoramos na beleza da tua santidade, porque o teu Espírito está conosco. Pai, abençoa a tua igreja aqui em Sarasota. Abençoe todos quantos nos ouviram, todos quantos nos viram. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Salmão, a diretoria, Senhor, o ministério, os membros. Faça desta igreja um luzeiro e faça de nós, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. Daqui a pouco estaremos voltando para as nossas casas e queremos ir, Senhor Deus, descontaminados. Queremos ir, Senhor Deus, para a nossa casa, sabendo que estamos sendo guardados pelo Senhor, porque a tua palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E nós queremos na tua palavra e não abrimos mão dela.
Sê conosco, ajuda-nos e guarda-nos. No nome de Jesus, quantos podem dizer amém?